está discutindo um artigo que a Flávia escreveu junto com o Jacques Luiz, com a Júlia Helena Luiz. O artigo se chama, tem como título, né, Reposicionamento coronal do retalho para recobrimento de recessões gengivais múltiplas, utilizando matriz de colágeno tridimensional associada às proteínas derivativas da matriz do esmalte, série de casos. Olha, confesso para você que nesse nosso segundo episódio do Regenera Cast, eu estou com muitas dúvidas e como eu sei que a autoria do artigo é sua, nada melhor do que você para me ajudar a solucionar essas dúvidas e ainda as das pessoas que estão aqui entrando na live com a gente. Muito bem. Eu sou a Yuri, do perfil do Sem Plano B, e eu sou irmã da Flávia. E a Flávia está aqui para discutir com a gente esse artigo. Flávia, vamos lá para o nosso segundo episódio do Regenera Cast. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Nós estamos juntas nesse projeto maravilhoso aí que nós iniciamos na semana passada, né? Você pode falar um pouquinho sobre você? Claro. Para quem ainda não te conhece. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Suquecava. Para quem assistiu o episódio 1 do Regenera Cast, nós não somos gêmeas e nós não somos uma cópia da outra. Eu agora tenho o cabelo um pouquinho mais comprido que o dela e eu continuo bem mais velha. Mas não menos bonita, né? Ah, não. A boniteza é uma coisa que é genética, né? Não tem como fugir. Mas vamos lá. A ideia do Regenera Cast é a gente discutir artigos que foram publicados por mim ou não, que eu tenha ajudado, tenha participado na execução, ou não, mas são artigos que nós consideramos, eu digo nós, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estudam comigo, que nós discutimos e nós identificamos alguns pontos críticos, que eu diria alguns nós, que fazem a gente pensar sobre essas questões de regeneração de tecidos. No primeiro episódio do Regenera Cast, a gente explicou que a regeneração, quando você quer regeneração de um tecido periodontal, você quer esse tecido com a mesma forma e função daquele tecido que foi perdido. Esse tecido que foi perdido, ele foi perdido por doença periodontal, basicamente. Mas existem alguns casos que podem ser perdidos por trauma de escovação, por exemplo. Que é o caso, uma das situações que levam, uma das justificativas, uma das causas que levam à exposição da raiz do dente. Quando existe a exposição da raiz do dente, a gente faz procedimentos para recobrir. E especificamente nesse caso, nessa publicação que a gente fez, nessa série de casos, junto com a Júlia e com o Jacques, nós fizemos o recobrimento radicular de vários dentes de vários pacientes utilizando um substituto mucoso. Ao invés de tirar um pedaço de gengiva do céu da boca do paciente e colocar sobre a raiz, a gente usou um substituto mucoso e puxou essa gengiva que tinha descido, né, expondo a raiz, a gente puxou para recobrir essas raízes. Então, quando a Yuri explicou, a Yuri falou o título do trabalho, não é derivativa, é proteína derivada da matriz do esmalte, tá bom? Vamos então. Eu tenho uma dúvida, assim. Você algumas vezes falou para mim que quando os dentistas saem da graduação com aquele conhecimento básico da periodontia, eles vão achar uma receita de bolo. E a receita de bolo, então, você quer dizer também que pode ser essa retirada do tecido do palato para fazer os recobrimentos. Então, você está querendo dar uma metodologia diferente, uma abordagem diferente para uma mesma situação que se aprendia de um jeito mais conservador, tradicional. Mais tradicional, não conservador, porque de conservador não tem nada. Tirar um bife do céu da boca, tirar um sashimi do céu da boca e botar em outro lugar da boca, para o paciente é ruim, o pós-operatório é bem ruim. Eu diria para você que o padrão ouro, eu diria não. A literatura mostra pra gente que o padrão ouro tira um pedaço do céu da boca, que a gente chama de tecido conjuntivo subepitelial, porque ele é embaixo do epitélio, e coloca onde está faltando e puxa a gengiva por cima. Esse é o padrão ouro, é o que traz melhor resultado. Entretanto, nem todo mundo tem um palato
espesso o suficiente que possibilite eu remover um tecido de qualidade e ainda sobrar alguma coisa lá embaixo, que é um leito de tecido conjuntivo, não deixando o osso exposto. Os substitutos mucosos, hoje no mercado brasileiro, a gente tem basicamente 4. A Fibroguide e a Mucograft, que são da Geistlich, a Volumax, que é da Dentsply Sirona, e a Mucoderm, que é da Botiss. Esses substitutos mucosos, eles vieram com a ideia de vamos reduzir a agressividade da cirurgia de recobrimento radicular ou de qualquer cirurgia que eu tenha que tirar um enxerto do paciente. Especificamente nesse caso, nós utilizamos Mucoderm, que é da Botiss. Além disso, a gente associou proteínas derivadas da matriz do esmalte, conhecidas comercialmente como Endogain, são distribuídas no Brasil pela Straumann. Eu gosto muito de fazer essa associação, apesar de saber que o enxerto conjuntivo removido do palato é o padrão ouro, quer dizer, aqueles que trazem os melhores resultados, mas é o que tem o pior pós-operatório. É o mesmo tecido, o doador e a parte receptora é da mesma pessoa, exatamente. Né? E o biomaterial, ele é exógeno. Sendo exógeno, ele vai ter uma química diferente, porém a compatibilidade também é muito alta. Ele é um reticulado de colágeno, basicamente. Quando eu vou explicar para os alunos, quando a gente começa a trabalhar com recobrimento radicular, eu falo para eles que é como um andaime de uma obra. Esse andaime uma infraestrutura que você vai receber um material mais denso ali. Então, essa infraestrutura é de colágeno e vai atrair fibroblastos, que são as células que nós precisamos que produzam colágeno para fazer a gengiva crescer. Então, durante da Botiss, aproximadamente uns 9 meses, esse material vai estar trabalhando até 9 meses, não exatamente 9 meses. Vai estar trabalhando, atraindo fibroblastos para fazer essa gengiva crescer. Eu, particularmente, sou muito fã. Eu tenho excelentes resultados. Esse trabalhinho aqui que foi publicado em 22, nós fizemos uma sequência de 7 casos reportados. Então, todos esses pacientes receberam um enxerto e recobrimento radicular nos dentes superiores, porque a gente utilizou uma determinada técnica. Por que uma determinada técnica? Porque é a técnica que traz o melhor resultado com este material. Olha só, esse material, ele vai funcionar se tiver indicação para isso. Então, o paciente tem que ter, no mínimo, uma faixa de gengiva de, no mínimo, 1 milímetro. O professor Carlos Seco, que acabou de entrar, ele tem muita experiência com recobrimento radicular. Na mão dele, eu tenho certeza que os pacientes têm um pós-operatório melhor quando ele remove do palato. Mas, de modo geral, os pacientes reclamam muito quando a gente tira o enxerto do palato. Bem, e nesse caso, como eu estava falando, nós reportamos os resultados coletados em 7 casos. Todos esses pacientes, nós fizemos o recobrimento de dentes que ficam na maxila, utilizando a mesma técnica de reposicionamento, que é o retalho de Zucchelli. O Giovanni Zucchelli e o Máximo de Santos descreveram esse retalho lá em 2005, mais ou menos, e a partir de então, as pessoas vêm utilizando muito, porque é um retalho muito fácil de fazer, e ele faz um desenho da papila onde você vai suturar novamente, você vai criar uma nova papila. Então, facilita bastante o manejo do tecido. E você... Eu tenho uma pergunta, assim, sobre os fatores, principalmente relacionado a... Quando você tem que escolher o paciente, são critérios de... São critérios que você usa para poder escolher. Não pode ser de qualquer paciente que você vai fazer. Você teve um critério de inclusão. Sim, bem porque claro. apesar da gente não estar lidando com um desenho de pesquisa clínica prospectivo, quer dizer, eu não desenhei antes e acompanhei esses pacientes. Eu tenho um protocolo de recobrimento radicular para pacientes que chegam, então, com dentes da maxila, com exposição,
de tantos milímetros de raiz. Esse paciente, ele passa por um procedimento de preparo, e aí preparo é ensinar o paciente a escovar o dente, tirar fator retentivo de placa, quer dizer, adequar as restaurações, se tiver restauração, e aí a gente vai avaliar. Esse paciente tem osso entre os dentes, que a gente chama de crista interproximal, tem osso, porque o osso é o que vai ser equivalente aos ombros de uma pessoa. Você não consegue sustentar uma roupa se você não tiver ombro, a roupa cai. Se eu puxo a gengiva e eu não tenho osso para segurar essa gengiva lá em cima, ela cai de novo, então não adianta. Aí, então, preparei o paciente, radiografei, tem osso nas interproximais, eu tenho como puxar esse retalho, que é a gengiva? Se eu tiver ok, primeira condição ok. O paciente tem restauração ali que tem excesso? Tenho que remover, tenho que fazer o polimento. Se necessário, troca a restauração. Caso contrário, a gente adequa a restauração. Eu gosto de fazer antes de fazer o recobrimento radicular. Se o paciente tem um degrau, então entre a junção semente-esmalte, quando acaba o esmalte, começa a raiz, formou um degrau porque o paciente escovou demais, porque outras coisas aconteceram, a gente tem que eliminar esse degrau também. Ou, eventualmente, você tem que desgastar a raiz. Ou você preenche o degrau, ou você desgasta a raiz para diminuir esse buraco. Aí vamos avaliar o tecido. Esse paciente tem uma faixinha de gengiva ali de no mínimo 1 milímetro. Esse paciente tem uma gengiva com uma espessura tamanha que por transparência eu não observe o meu instrumento embaixo da gengiva, que a gente insere um instrumento chamado sonda periodontal milimetrada, e se eu ver por transparência, um instrumento metálico, se eu ver por transparência, esse instrumento quer dizer que a gengiva é tão fina que ela tem menos de 1 milímetro de espessura. E aí a chance disso dar certo vai diminuindo. Mais uma coisa. Paciente fez movimentação ortodôntica, o dente está para fora do rebordo, também é um negócio que você tem que avaliar. Porque às vezes você tem o dente para fora do osso, já não tem como você pôr mais tecido. Aí você tem que desgastar a raiz para trazer essa raiz para dentro do envelope ósseo, aí então você coloca o recobrimento de gengiva. E Esses então são só um os pouquinho. fatores Por que último, mas influenciam. não mais importante. Não, por último, mas muito importante, é a instrução higiene bucal. Tem gente que escova o dente com muita força. Tem gente que utiliza uma escova de cerda média, né? De cerda, uma cerda que tem que ser extra macia, que tem que ser macia para escovar o dente. Ele usa uma cerda muito dura, essa cerda machuca, onde está machucada a gengiva não quer ficar. E aí ela vai embora, e aí tem exposição da raiz. Então eu tenho vários fatores que eu tenho que tentar controlar antes de fazer a cirurgia. Se eu não controlar esses fatores, provavelmente esse paciente vai ter recessão gengival novamente. E ainda tem algumas pessoas, algumas escolas que consideram que o trauma oclusal pode dificultar ou impedir o recobrimento radicular, mas isso não tem evidência científica até hoje que possa provar efetivamente se o trauma oclusal vai ter um papel muito importante, preponderante na etiologia da recessão gengival. Então, um dos fatores que influenciam nessa previsibilidade do recobrimento radicular total, eles ainda têm que ser controlados previamente. Você tem Sim, não que adianta. Se você não controlar o que causou o problema, você vai enxugar gelo o resto da vida. Então você identificou o problema. Esse paciente tem recessão gengival, ok, esse é o problema. Agora, o que eu posso fazer para impedir a progressão da recessão? Eu tenho que melhorar essa restauração, eu tenho que melhorar o posicionamento dentário, eu tenho que melhorar a higiene bucal do paciente. Eu tenho que instruir esse paciente em higiene bucal. Ok. Conseguir fazer tudo isso, aí eu vou para a cirurgia. Senão não adianta. Você recobre hoje, daqui a 1 ano o paciente está do mesmo jeito, porque você não mudou o meio. Uhum. Ok. E agora falando um pouco de biomateriais. Você pode citar alguns estudos que você utilizou para avaliar que essa seria a melhor técnica para Sim, ser tem para vários. Então, você no artigo na praticar? íntegra, você tem uma lista de referências que eu coloquei uma lista de referências, são artigos que eu utilizei para fazer a construção deste saber. Então, olha, por exemplo, eu gosto muito
do material do Leandro Chambrone, do Mauro Santamaria. Tem outros aqui. São pessoas que daí eu já não tenho conhecimento pessoal, mas eu posso falar que eu gosto bastante do trabalho deles. Então, tem o último artigo que está na lista de referências da equipe do Carvalho. Na verdade, a equipe é do Jamil Chible, lá de Guarulhos, participou o Anton Scullia, e o primeiro autor é o Carvalho. Ele fala do uso dessas matrizes colágenas tridimensionais no recobrimento reticular. Mas, assim, até agora não existe matriz que seja melhor do que o material do próprio paciente, do que o enxerto autógeno no resultado. Mas você tem que ver que tudo que a gente faz em odontologia é para o bem do paciente. Se o recobrimento reticular que eu obtive com um substituto xenógeno, que é a matriz colágena tridimensional, melhorou a qualidade de vida do paciente. O paciente fez um pós-operatório muito menor, sem possibilidade de hemorragia do palato. O paciente conseguiu se alimentar melhor, conseguiu falar melhor, conseguiu trabalhar, conseguiu ter uma vida depois do recobrimento reticular. Então, eu não diria que esse material é pior. O resultado não é igual, talvez igual, mas não superior ao do enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. Mas é uma alternativa viável. É uma alternativa que eu usaria em mim, por exemplo. Porque eu não quero. Inclusive aqui no artigo que você vai poder ler na íntegra, porque a gente vai colocar também aqui na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify, onde nós temos hospedados esses nossos podcasts, você vai poder ver que um dos resultados reportados foi que você colocou que a satisfação do paciente quando ele soube que não precisava retirar tecido dele e colocar para ele ter todo um processo de recuperação mais dificultoso. A gente tem um curso de redação científica, você sabe disso, que no início da aula, no início do curso, eu falo que é muito importante a evidência, a escala de evidência científica do material que você vai ler, aquilo que você vai se embasar. E caso clínico e série de casos é lá na base da pirâmide de evidência, sugerindo que não são evidências fortes que uma série de casos e um relato de caso traz, mas é a ponta, é o início do nosso trabalho. Então, eu só consigo ter um pensamento. Doutor Aníbal, que prazer ter você me ouvindo. Doutor Aníbal é um dos periodontistas que tem resultados mais bonitos falando de recobrimento reticular. Aqui de Curitiba, por exemplo, eu não conheço, talvez eu não conheça quem tem resultados mais bonitos. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, Legal. Lá na revisão, no nosso curso de redação científica, a gente fala sobre isso. A evidência da série de caso, do relato de caso, é pouca, mas é ela que começa. E quando você faz uma série de casos ou um relato de caso, você consegue entender a curva de aprendizado que você vai ter para melhorar, para conseguir um resultado melhor. E eu vou te falar outra coisa. Às vezes, a pessoa faz tanto com enxerto de tecido conjuntivo removido do palato que a técnica dele é tão apurada que ele já vai deixando passar algumas coisas. E outras pessoas, a Rosane também. Oi, Rosane. A Rosane já conversou comigo algumas vezes aqui pelas mídias sociais. A gente trocou uma ideia sobre recobrimento reticular, inclusive falando de substitutos mucosos. Então, vamos lá. Eu estava falando, né, sobre a curva de aprendizado. E aí, quando você entra no mundo dos substitutos xenógenos, o seu retalho já está muito bem trabalhado, a sua habilidade com a sutura já está muito bem trabalhada. E você vai ver que a utilização do substituto xenógeno acelera a sua cirurgia, porque tudo que você tinha que aprender a lidar com retalho você já domina, porque você vem do conjuntivo subepitelial. A sutura, a mesma coisa, o trabalho vai ficar mais fácil. Eventualmente, você vai ter resultados tão bons quanto os resultados que você obteria se tivesse utilizado um enxerto autógeno. Bacana. Eu também vi que você vai participar do evento Sobrap 2024.
Você pode falar um pouco sobre esse evento, o que vai acontecer, onde Posso vai sim. ser? É assim, a SOBRAP, a Sociedade Brasileira de Periodontia e Implantodontia. Desde o ano passado, a SOBRAP englobou também o implante dentro do seu guarda-chuva. A cada 2 anos, a SOBRAP, então, faz um congresso. Bom dia, Juju. A Júlia Helena, que acabou de entrar aqui na live com a gente, ela é uma das autoras desse trabalho. A Júlia Helena Luiz é o meu braço esquerdo que funciona. Para quem não conhece a Júlia, ela foi aluna do Aníbal, lá no curso de especialização. A gente trabalha junto no consultório do pai dela e tudo que eu faço, eu não posso falar isso porque ela não gosta, mas tudo que eu faço ela faz também e faz melhor, tá bom? Ela só não gosta que eu falo. Então, faz de conta que vocês não ouviram. Aí, a Muito bom. SOBRAP tem esse congresso que eles fazem a cada 2 anos e esse ano vai acontecer em Gramado, em abril de 25 a 29, eu acho que é de 26 a 29. E vai ter uma sessão da Osteology. Osteology é uma ONG patrocinada pela Geistlich e ela tem no mundo inteiro. Os grupos nacionais foram criados a partir de 2017. O Brasil é o primeiro e maior grupo. Então tem na Europa, tem vários, tem Inglaterra, Itália, Austrália. Suíça, aí tem o da Australásia e tem os chineses, tem os japoneses e tem os americanos. E o nosso é o maior e mais forte. Nós temos mais de 3 mil membros hoje, só no Osteology Brasil, no NOG, né, que é National Osteology Group Brasil. Lá nós teremos uma sessão com o professor Frank Schwartz, que vai estar discutindo reconstrução de tecidos moles e duros perdidos por periimplantite. E nós também teremos um hands-on com o Frank Schwartz, falando dessa reconstrução de tecidos, e outro do Michel Messora, que também é um dos membros do Leader Team, falando de substitutos mucosos. Ele vai estar fazendo hands-on só com Fibroguide, que é um substituto mucoso da Geistlich. Além disso, a gente vai ter o Research Oral Academy. Oral Research Academy, no sábado, com o professor Maurício Araújo, Cláudio Panucci e Purmina Kumar. Isso é imperdível para quem está fazendo mestrado, para quem está fazendo doutorado, para quem quer seguir, porque eles vão estar discutindo como é que você faz cálculo amostral, você vai estar conversando com quem faz isso. O professor Cláudio Panucci, por exemplo, ele é livre docente da USP, da cadeira da Pério, ele é um dos chefes da disciplina, e ele é um dos caras que mais fala sobre estatística na periodontia no Brasil com propriedade. Então, se você puder ir, por favor, vá até a SOBRAP. E a gente vai ter outras atividades promovidas pela Osteology Brasil. Fora que a gente vai estar cobrindo o evento, né, com a sua pessoa lá e colocando em highlights aqui no Instagram todos esses fatos e eventos importantes dentro do próprio evento, né? Então, se eu fosse você, eu também não perdia, se inscrevia na plataforma The Box, porque lá também tem muitos webinars com discussões muito legais que podem agregar muito, tanto a clínica quanto a ciência, né? E a gente vai deixar na descrição dos vídeos todos esses links úteis para você poder acessar e não perder absolutamente nada do que a gente discute aqui dentro da página da Flávia, ok? Muito bem. A nossa live foi bem rapidinha, 30 minutos, mas a gente falou coisas muito importantes. Eu agradeço muito mais uma vez você que está aqui, que está assistindo, que está prestigiando. Nas nossas plataformas, não esquece de dar aquela sua curtida, seguir, porque aqui vai ter muitos conteúdos, praticamente semanalmente nós vamos estar trazendo artigos, discussões sobre regeneração, sobre periodontia, sobre tudo que envolve a ciência clínica, porque a Flávia é especialista, é mestre, é doutora em periodontia e não é por nada, é minha irmã, manja muito. Eu não vou dizer o que o filho dela fala dela, mas vocês sabem que é incrível, né? Mãe e super dedicada, mais de 20 anos aí de experiência
nessa empreitada da odonto e da ciência. Muito obrigada. Você tem algum recado para dar, alguma coisinha, agradecer? Fica aí livre e aí a gente termina. Para quem quiser estar participando do nosso RegeneraCast, mandando algum artigo, eu queria que você discutisse esse artigo ou aquele artigo, por favor, manda aqui para a gente no direct, deixa um recadinho para quem não tem meu contato, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Instagram, que a gente sempre está vendo e responde, e vai ser um prazer estar respondendo e estar discutindo esses artigos com você. Yuri, muito obrigada. Se a Júlia, meu braço direito meu braço esquerdo que funciona, você seria o que para mim, hein? Eu sou o seu foguete. Você é meu foguete. Ao Ao infinito e além. E lá vamos nós. Um É beijo. isso aí.